Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o senador Carlos Viana, do PSD. Ele que é vice-líder do governo no Senado. Senador, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Senador, para começar o bate-papo, nós temos nesta semana dias decisivos em relação à CPI da Covid, com depoimentos que são bastante aguardados, em especial o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O senhor está no Senado, onde ocorre essa CPI da Covid. Eu queria saber, até no papel de vice-líder do governo hoje, qual a avaliação que o senhor faz do trabalho que vem sendo feito nessa CPI até aqui? Bem, essa CPI, ela pode dar uma colaboração muito importante ao país em nos dizer onde nós erramos com relação à Covid e que nos levou aos milhares de mortos que nós temos no Brasil e como poderia ter sido evitado. Essa tem que ser a principal meta, o principal foco da CPI. Não é buscar culpados agora. A CPI tem que fazer uma investigação sobre todos os âmbitos possíveis para que a gente possa dar uma resposta ao povo brasileiro. Infelizmente, ela começou de uma maneira, a meu ver, errada. Ela entrou pela porta dos fundos do Senado, numa decisão monocrática do ministro Barroso, que, a meu ver, como senador, invadiu o poder legislativo nas nossas atribuições. O que tem acontecido constantemente com relação ao STF é um desequilíbrio no Brasil que nós precisamos hoje retomar de pesos e contrapesos. Essa CPI, eu conversei muito com o presidente, meu colega e nosso senador por Minas, Rodrigo Pacheco, de que ele deveria responder como presidente do Congresso, não instaurar uma CPI por decisão monocrática, mas ele entendeu que dessa forma seria e agora nós temos que dar respostas, porque a população está observando o que o Senado vai nos dizer. E o mais importante, Rodrigo, os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, quem pensar que vai ganhar voto em cima dessa tragédia está muito enganado. Esse é o pior lado da política brasileira, que é a falta de escrúpulo, de ética, em que você quer chamar a atenção em cima da tragédia dos outros. Nós precisamos hoje de vacinação, nós precisamos hoje entender como nós precisamos melhorar o SUS, para que na eventualidade de uma outra pandemia nós não cometamos os mesmos erros. Nós precisamos hoje pensar como que nós vamos fazer depois da CPI, da pandemia, o que nós vamos fazer para retomar a economia e os empregos. É preciso que o país comece a ter essa meta. O que está acontecendo, e ficou muito claro, é que o relator, o senador Renan Calheiros, que é um culpado. E o único culpado que ele quer apontar é o governo federal. O governo, ele é apenas parte de todo o esquema do SUS. São 3 lados responsáveis pelo controle, pela prevenção, pelo atendimento e principalmente pelos resultados. Senador, o senhor disse que não é o momento de procurar culpados para essa CPI, mas também de elucidar os erros que foram cometidos até aqui. Eu pergunto para o senhor o seguinte: uma coisa não está diretamente ligada à outra quando se elucida os erros, os culpados, eventuais culpados, por erros que foram cometidos, não acabam aparecendo? Ô, Rodrigo, é uma ótima pergunta. Como é que você pode apontar culpado se você não fez uma investigação? Essa pré-condenação que se tornou muito comum hoje no Brasil. Você tem indícios, você tem o início de uma investigação que já logo é colocado como sendo culpado. Vamos raciocinar aqui rapidamente sobre o histórico que nós temos até hoje. Primeiro, a medicina está dividida até hoje sobre a questão do Covid. Há médicos que acreditam que o tratamento preventivo funciona, há outros que não. Tanto que o Conselho Federal de Medicina não tem um posicionamento firme sobre esse assunto. Cada médico toma uma decisão. Nós temos um governo que realmente demorou a comprar as vacinas, nós teríamos que ter tido muito mais cedo. Mas e os governadores que receberam, juntamente com os prefeitos, 450 bilhões de reais que o Brasil usou para a prevenção à questão do Covid? E esse dinheiro foi usado em diversas formas, menos, muitas vezes, no atendimento à população. Não há uma culpa aqui também que tem que ser investigada? Então, hoje, a questão, nós ainda envolvemos o problema político.
Nós estamos um ano antes das eleições e esse tempo pré-eleitoral, ele é danoso ao Brasil em várias questões, porque ele começa a não nos deixar pensar no que nós vamos fazer para o país poder avançar. A gente se perde num debate político partidário, infelizmente em cima de 460 mil mortos, e nós deixamos de fazer o principal, que é nós identificarmos onde nós podemos evitar que isso aconteça e como nós vamos fazer para essa pandemia acabar mais cedo. Se o presidente tem responsabilidade, se o ministro tem, se os governadores e os prefeitos têm, primeiro vamos fazer uma identificação completa, uma investigação. Aí nós teremos condição de dizer ao povo brasileiro que, de forma isenta, responsável, equilibrada, nós conseguimos entender o panorama que está acontecendo no nosso país. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deu ao ex-ministro Eduardo Pazuello o direito de permanecer calado no depoimento que vai prestar na quarta-feira à CPI da Covid no Senado. E principalmente em momentos que as perguntas forem relativas a ele mesmo, à atuação dele mesmo. Como é que se ouviu essa decisão do Supremo que permitiu ou determinou que essa CPI fosse realizada, como o senhor lembrou agora há pouco, através de uma decisão do ministro Barroso, e por meio dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, deu ao ex-ministro o direito de permanecer em silêncio? Ô Rodrigo, se a CPI estivesse buscando a investigação isenta, como eu disse, equilibrada, Pazuello teria toda a liberdade e se colocaria à disposição para qualquer esclarecimento. O problema é que desde o primeiro dia, a relatoria da CPI já mostrou claramente que o que ela quer é apontar apenas para o Palácio do Planalto. Há responsabilidades lá? Acredito que sim. Mas para a tragédia, o único responsável é o Palácio do Planalto? Não. Então isso tirou a isenção da pandemia. O ministro, como um general, naturalmente que tem o envolvimento da carreira dele em toda essa história, ele pediu a decisão e conseguiu. Outra coisa, eu fui relator da CPI de Brumadinho. Eu conheço muito bem o que é uma CPI. CPI não é uma delegacia de polícia. CPI tem limites. CPI, o relator não pode ter a vaidade de querer, muitas vezes, usar aquilo como uma forma até de se colocar. Nada disso. O relator, ele tem que esquecer a proeminência. A proeminência é do grupo, da investigação. E, a meu ver, não é o que está acontecendo. Eu fico muito preocupado de que, depois de todo esse trabalho, o Senado não ofereça ao Brasil um trabalho convincente nessa investigação sobre a pandemia. A gente está conversando com o senador Carlos Viana, do PSD, ele é o vice-líder do governo no Senado. Senador, ainda sobre essa temática da CPI, que é claro, é o assunto que está na ordem do dia, que envolve a pandemia, que é a nossa prioridade, a prioridade da classe política também. Nós vimos nos últimos dias provocações de lado a lado. O senhor falava, por exemplo, do relator, o senador Renan Calheiros, que já provocou o governo, que vem sendo acusado de agir quase que como um cão de guarda no papel de relator da CPI da Covid, mas vimos, por outro lado, o filho do presidente e senador Flávio Bolsonaro entrar na CPI, ele sequer é membro da CPI, chamar o senador Renan de vagabundo, de pilantra. Vimos o próprio presidente da República se referir dessa maneira ao senador Renan Calheiros. Quer dizer, é chumbo trocado, né? É de lado a lado. Como é que o senhor vê esse tipo de declaração no momento em que nós temos ainda 2-3 mil mortos todos os dias, mais de 430 mil mortes por Covid no Brasil, temos ainda uma vacinação que anda a passos absolutamente lentos e que não atende a nossa população, enquanto isso estão lá se digladiando, estão lá brigando, estão lá acusando um de vagabundo, de pilantra, o outro provocando. Não, o senador, a gente há de convir que não é o momento para isso, né? Não deveria ser o momento para isso. Aliás, isso não deveria existir na política brasileira, esse tipo de manifestação, né? Eu caminho com você palavra por palavra. Essa é a minha visão. Vamos fazer uma CPI? Vamos fazer uma CPI propositiva. Uma CPI para nós entendermos onde estão os erros e fazermos as correções. Vamos fazer uma CPI para que a gente possa entender onde nós gastamos todos esses bilhões de reais e, infelizmente, não conseguimos evitar a morte dessas pessoas. É uma questão conceitual. Você pode ter uma CPI. Se eu fosse o relator, o meu posicionamento era o seguinte: onde erramos? Não quem é o culpado. O que está acontecendo, e você disse bem, é que o senador Renan Calheiros, infelizmente, tem uma história muito ruim na política brasileira.
O senador Renan Calheiros usou o Senado em vários momentos para as questões em que ele entendia que o grupo dele deveria prevalecer. Eu digo, inclusive, que houve momentos da história em que ele, como presidente do Senado, até chantageou governos para que tudo o que ele colocava fosse e o grupo dele conseguisse chegar. Tanto que a Operação Lava Jato, por exemplo, chegou muito próximo de gente ligada a ele, do grupo dele, na Petrobras, em várias áreas, e que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal derrubou essas investigações, devolveu para a primeira instância, juntamente com o ex-presidente Lula, e que o país agora assiste estarrecido. Hoje, inclusive, no Tempo, eu vi uma reportagem, caciques esquecidos voltam ao Senado. Claro que eles voltam, num país que tem uma impunidade absurda como essa, em que a pessoa se envolve, é filmada, é flagrado, é dinheiro e sacola para lá e para cá, e a pessoa começa a reaparecer no cenário político como voz da experiência. Sabe o que é isso? Impunidade. Então, nesse caso, a revolta da população, e eu entendo isso assim, até a desconfiança hoje com os senadores, está nisso. Peraí, o Senado quer fazer uma investigação e coloca lá uma pessoa que não tem a menor isenção nesse aspecto, o filho é governador, isso é muito ruim. Agora, a CPI está lá. É preciso seguir, eu, por exemplo, não faço parte dela, não tenho como acompanhar, é a liderança de governo quem faz isso. Mas, ao contrário da gente estar ali na CPI, buscando até mesmo corrigir os erros. Olha, se há um problema diplomático no Brasil com a China, vamos resolver esse problema para trazer os insumos. Depois que a gente vacinar a população, aí nós podemos até entrar no campo político de dizer o seguinte, olha, determinado não funcionou aqui, não funcionou, e o eleitor brasileiro, no ano que vem, diz o que ele quer. Mas essa antecipação, né, essa tentativa de se mudar uma imagem corrompida ao longo de anos, o sendo relator de uma CPI importante como essa, a meu ver, colocou todo o trabalho em risco. Senador, na avaliação do senhor, o senhor falou aí na questão diplomática, de fato, por aquilo que o senhor vê nas rodas, o senhor está em Brasília no dia a dia, o senhor está nas rodas da política, até um ouvinte fez esse questionamento hoje um pouco mais cedo, o Riva Gomes, né? Porque muito se discute, é um problema diplomático que gera o atraso no envio do ingrediente farmacêutico ativo para a fabricação de mais vacinas para a população brasileira. O governo diz que não há, o ministro Queiroga ontem lá em Botucatu afirmou que não tem disso, que tem atraso para o mundo todo. Daquilo que o senhor vê nas rodas de conversa em Brasília, o que se diz? De fato tem um problema diplomático envolvendo Brasil e China e declarações fortes que foram dadas por membros do governo contra a China, que é o fornecedor, o principal fornecedor do IFA? Olha, primeiro, existem aí alguns outros aspectos que é bom a gente colocar. Primeiro, o Senado aprovou, contra meu voto, uma possibilidade de quebra de patentes. Isso prejudicou demais a imagem do Brasil na negociação da compra de vacinas. Por quê? O país precisa quebrar patentes dentro de um acordo internacional. Os Estados Unidos estão decididos a se juntar a outras 50 nações, 60, aí sim. Mas a Alemanha colocou muito claramente, um país de forma unilateral desejar quebrar a vacina, isso são acordos internacionais que nos colocam numa posição muito delicada. Então, nesse aspecto, eu respeito o voto dos meus colegas, mas o Senado deu, infelizmente, uma péssima resposta nessa questão de se possibilitar a quebra de patentes no momento em que a gente precisa comprar vacina. Porque se a gente quebra a patente agora, será que nós temos a ilusão de que eles vão nos passar todos os segredos científicos? Será que eles vão nos passar? E as novas vacinas para as variantes? O melhor teria sido que nós já tivéssemos terminado a nossa vacina aqui na UFMG, temos investido na ciência e na tecnologia, nós já poderíamos ter uma vacina nossa contra o coronavírus, contra a dengue. Bastava o Brasil ter foco na questão da boa qualidade de vida dos brasileiros, investir o dinheiro nisso, nós já teríamos resolvido. Mas, como nós dependemos lá de fora, nós precisamos ter sabedoria. A China, muita gente que nos ouve aqui, tem restrições com a China. É um país comunista, é um país isso, mas a China é um grande parceiro comercial do Brasil. O maior. Existem as questões ideológicas e existe a questão diplomática. E nesse ponto, infelizmente, o Brasil tem deixado a desejar. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui. Combinado, senador?
Perfeito. Para começar, CPI da Covid no Senado. É a desejar. Senador Renan Calheiros, o relator da CPI. Falta isenção. Expectativa para depoimento de Eduardo Pazuello. Nenhuma novidade além do que já foi divulgado pela imprensa. O país pós-pandemia. Precisa ser pensado urgentemente para não cometermos os mesmos erros. Carlos Viana na corrida ao governo de Minas em 2022? Um projeto que está sendo tratado com muita atenção e com muito cuidado. Presidente Jair Bolsonaro. É ausente das principais discussões. Senador Carlos Viana, do PSD. Ele é o vice-líder do governo no Senado, nosso convidado de hoje, mais uma vez aqui no Café com Política. Senador, obrigado pela sua participação com a gente aqui mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, bom trabalho a todos. Muito obrigado, senador.